Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Às terças-feiras eu tenho pregado uma série de mensagens. Se você está aqui pela primeira vez, você não sabe, por isso vou te contar, sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés ali no Monte Sinai, para que Moisés entregasse para o povo de Deus, né? E eu tenho falado sobre estes 10 mandamentos. Hoje eu vou falar no 5º mandamento. E na primeira semana, na verdade, eu fiz uma introdução falando um pouquinho, porque algumas vezes quando nós olhamos para as leis de Deus, para os mandamentos, né, para o Antigo Testamento, no geral as pessoas têm uma ideia de um Deus bravo, de um Deus irado, de um Deus mau, né, de um Deus que colocou leis, de um Deus que colocou mandamentos, e a gente não gosta desse Deus que é legalista, cheio de regras. Eu prefiro o Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, né, de Jesus que veio e pagou um preço por nós, e agora a gente não precisa obedecer às leis, está tudo certo. Mas as pessoas algumas vezes têm a falsa ideia, porque na verdade a Bíblia é uma e é a palavra de Deus. O Antigo Testamento revela também quem Deus é, mostra o caráter e o coração de Deus. Na verdade, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para a pessoa de Jesus, né? Então nós aprendemos também em toda a Bíblia inteira, de capa a capa, é a palavra de Deus. Então nós estamos olhando, né, para os mandamentos, aquilo que Deus falou com aquele povo, mas fala conosco também. E hoje eu quero ler com vocês em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Se você não está com a tua Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar no telão conosco. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu oro e peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Estamos aqui e abrimos os nossos corações. Não queremos apenas um culto, não queremos apenas uma reunião. Não se trata de religião, mas se trata de conhecermos o Senhor. Se trata de ouvirmos a tua voz. Se trata de sermos transformados por ti nessa noite. E para isso nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos. Que a tua vontade seja feita neste lugar, nas nossas vidas. Eu oro e peço que o Senhor use a minha vida, use a minha boca, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta noite. Eu oro, peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Amém. Bom, hoje, 5º mandamento, honra o pai e a mãe. Fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre obedecer pai e mãe. E se aplica a todos nós, porque todo mundo aqui é filho e filha. Por mais que você não goste do seu pai, da sua mãe, por mais que você não conheça o seu pai ou a sua mãe, por mais que você não tenha tido um bom pai, uma boa mãe, você teve, porque senão você não estaria aqui, né? E é um mandamento da palavra de Deus. Agora, em todos os mandamentos que eu vou passando e a cada semana eu vou pregando, eu me questiono e eu pergunto, por que é que este mandamento está aqui? Porque os 10 mandamentos, chamados de decálogo, né, os 10 mandamentos, são na verdade um resumo, como se fossem um resumão das 613 leis de Moisés. Então os 10 mandamentos é como se fosse um resumo
de todas estas leis, né? Então é muito importante, você pega todas aquelas leis e resume, e coloca de repente ali as principais em 10 temas, 10 sermões, 10 assuntos que Deus falou, olha, esses assuntos aqui são extremamente importantes, vai lá e fala para o povo sobre esses assuntos aqui. E dentre estas questões que Deus coloca, o quinto mandamento aqui, exatamente no meio aqui dos mandamentos, Deus coloca para honrar pai e mãe, né? Para alguns, isso aqui na verdade é algo bem simples e bem tranquilo, porque alguns nunca tiveram problemas, por exemplo, com pai, com mãe, tiveram um pai legal, uma mãe legal, que amaram, cuidaram, e está tudo certo, e quando a gente fala de honrar, a gente fala de respeitar, a gente fala de obedecer. Então, Gui, para mim tudo bem, mas também existe uma outra turma que quando a gente fala sobre este quinto mandamento, vai falar assim, para mim esse negócio aí é um problema, porque se eu te contar quem é minha mãe, se eu te contar, ou na verdade eu não vou nem te contar porque não sei quem é, então a gente lidar com isso também, né? Mas Deus mandou e falou, olha, é um mandamento, está aí, entregou para Moisés, entregou para a gente, e ele falou, vocês precisam honrar o pai e a mãe de vocês, né? Esse mandamento, ele é diferente um pouquinho dos outros mandamentos, porque, olha só, os primeiros mandamentos, Deus está falando com Moisés e com o povo, dizendo o seguinte, não faça isso, aquilo, não faça, olha, não adore imagem, não tenha outros deuses além de mim, não faça, e aí agora Deus vem e fala, faça isso. Agora Deus dá uma ordem, Deus fala, agora vocês, não é para não fazer, agora vocês têm que fazer alguma coisa. Deus dá uma ordem e fala, olha, vocês precisam fazer isso aqui, né? E é tão importante, na verdade, que isso aqui, na verdade, esse mandamento, ele se repete, por exemplo, no Novo Testamento, porque tem pessoas que vão falar, isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso aí a gente não precisa cumprir não, isso aí é coisa lá para o povo de Israel, isso aí está tudo certo. Hoje, ainda mais no mundo que a gente vive, né? No mundo que a gente vive, não, que respeitar pai, que respeitar mãe, que coisa nenhuma, isso aí para mim não serve, não funciona. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, na verdade, se repete algumas vezes. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios, para os Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 até o 13, ele na verdade repete o mandamento, o quinto mandamento. Ele fala o seguinte, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a gente vê que o mandamento lá do Antigo Testamento, que Deus fala para Moisés, ele é levado para o Novo Testamento, ele é repetido algumas vezes, o apóstolo Paulo cita para as pessoas ali, em Efésios aqui ele fala, em outros lugares fala também, né? Então a gente vê a importância deste mandamento. Esse mandamento basicamente ele vai falar sobre obediência, ele vai falar sobre honra, né? E nesse texto agora que eu li aqui, de Efésios para vocês, eu vou usar ele para a gente tirar, na verdade, algumas lições aqui, porque o apóstolo Paulo, ele na verdade, ele coloca aqui 3 motivos, né, do porquê que os filhos devem honrar aos pais, do porquê que os filhos devem ser obedientes. Ele coloca basicamente 3 motivos nesse texto que eu li para vocês, né? Eu coloquei aqui natureza, lei e evangelho, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Efésios 6:1 ele diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso, essa palavra é pois isso é correto, pois esta é a forma certa de se fazer, né? Não tem um outro caminho, não tem uma outra forma, né? Não tem um outro jeito de se fazer. Na verdade é o ciclo da vida, é assim que deve funcionar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque este é o jeito certo de fazer. Deus fez dessa forma, Deus criou deste jeito, não tem como inverter as coisas, né? A gente muitas vezes quer inverter as coisas que Deus criou de uma forma, e a gente quer adaptar ao nosso jeito, falar, não, deixa Deus que eu faço do meu jeito, mas Ele está dizendo aqui, não, foi feito desse jeito, e do jeito que foi para ser, tem que ser feito. Eu não posso mudar aquilo que Deus criou, né? Os filhos devem obedecer
aos pais. Em Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 30, olha o que diz, vai falar sobre desobediência aos pais, fala o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, e aí diz o seguinte: desobedientes aos pais. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: olha, quem despreza o conhecimento de Deus é entregue a uma disposição mental reprovável, e aí ele vai dizer, olha, e por conta disso pratica essas coisas terríveis que ele está falando aqui. Então o cara ele é avarento, ele é maldoso, ele é possuído de inveja, ele é homicida, ele contenda, e dentro desse pacote de um monte de coisa ruim que essa pessoa faz, essa pessoa que mentalmente é reprovada, ele coloca é uma pessoa que é desobediente aos pais. Caramba, Gui, então lascou, hein? Eu não faço esse tanto de coisa ruim que ele está falando, não, mas uma desobedecidinha quem não dá, né? Então acho que nessa aí eu estou sendo pego, hein? A gente também está falando com pessoas mais velhas aqui, que já passaram dessa idade de obedecer, mas aqui tem duas questões, obediência e honra, porque são duas coisas diferentes também, porque eu posso obedecer e não honrar, e eu posso honrar, eu posso honrar sem obedecer? Agora me confundi. Calma que está anotado aqui. Agora olha só, quem despreza o conhecimento de Deus, esse tipo de gente, na verdade, que desobedece, esse tipo de gente que desobedece pai e mãe, está nesse pacote aqui, porque está falando sobre uma pessoa que, na verdade, a gente vai ver depois que está falando de uma pessoa que, na verdade, não teve um encontro real, na verdade, com Deus, porque quando nós temos um encontro real, a nossa vida toda é transformada, tudo nas nossas vidas é mudado, o jeito que a gente trata as pessoas, o jeito que a gente corresponde com as outras pessoas muda, com pai, com mãe, com amigo, com namorado, com esposa, com filho, tudo muda. Então, na verdade, a gente vai ver que o que influencia tudo isso, na verdade, é o fato de termos tido um encontro com Deus, o fato de termos Deus ter mudado ou estar mudando as nossas vidas. A segunda coisa que ele fala aqui, qual é o motivo, que eu estou dando uns motivos aqui que ele fala que nós devemos, obedecer. Ele fala, bom, porque é um mandamento, é uma lei, é algo que Deus falou e você tem que fazer. Agora, se você não quer fazer, você briga com Deus, né, com o pastor, então ele fala, olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, por que eu tenho que fazer? Porque Deus falou que eu tenho que fazer. Mas eu não concordo. Aí você vai lá e conversa com Deus e briga com Ele e não briga comigo, né? Tem questões, nem tudo, olha só, o ser humano é assim, muitas vezes a gente quer entender tudo. Eu não estou falando que a gente tem que ser um bobão, não pensar em nada, não tem que ser, nós somos racionais, a gente pensa, né? Mas tem coisas que a fé vai nos levar a alguns lugares que a nossa cabeça não vai conseguir compreender algumas vezes, né? Deus vai nos levar a alguns lugares que às vezes a gente vai falar assim, nossa, isso aqui eu não compreendi, até porque na Bíblia tem algumas coisas que não foram reveladas ainda, então tem coisas que Deus não me falou, e tem coisas que Deus não te falou, e a gente fala, mas isso aqui não entendi, mas isso, por que é desse jeito? Tem coisa que não sei, você não sabe, e a gente, né, é aí onde entra a fé muitas vezes, eu não sei, você não sabe, mas eu tenho uma convicção no meu coração de que aquilo é o certo. É inexplicável algumas vezes, né? Você tem certeza que é aquilo, você não consegue nem explicar, mas como é que é? Não sei, mas eu sei que é. É a mesma coisa sobre a salvação. Como é que você é salvo? Como é que você sabe que você é salvo? Não sei, mas você sabe. Como é que você sabe? Não sei. É uma certeza que você tem no seu coração. Você não tem um quadrinho na tua casa lá pendurado, sou salvo. Você não tem um passaporte para o céu, não. É um carimbo no teu coração, uma certeza que você tem dentro de você, mas você não consegue ver, você não consegue pegar, né? Agora, essa questão de obediência e de honra, a gente vai ver que, por exemplo, são duas coisas diferentes, né? É possível obedecer, é aqui onde eu vou entrar no que eu acabei de falar, é possível obedecer sem honrar. Por exemplo, a gente tem uma história na Bíblia que é conhecida, do filho pródigo, aquele rapaz que ele pega
os bens do pai, né? Ele pega a herança dele, na verdade. Ele tinha direito da herança, né? Só que ele tinha direito da herança, como todos nós temos, quando o quê? Quando o pai morre. O pai, depois de morrer, ia deixar a herança, os filhos iam dividir a herança, cada um ia ficar com a sua parte e tudo certo. Só que aquele filho quis fazer o que ele queria antes do pai morrer. Ele queria pegar o dinheiro do pai, curtir a vida, gastar do jeito que ele bem entendia. E ele chega no pai e fala: pai, eu quero a minha herança. E naquela cultura, se hoje isso já é ruim, naquele tempo era muito ruim, era uma falta de respeito, era uma vergonha para o pai, mas o pai bondoso, generoso, dá a parte do filho, o filho vai embora, gasta o dinheiro do pai de forma ilícita, errada, faz o que queria da vida. No fim das contas, ele cai em si, percebe que a vida, na verdade, não fazia sentido da maneira que ele estava vivendo. Ele gasta todo o dinheiro acaba. Por isso, depois do dinheiro ter acabado, os amigos acabaram também, foram embora e deixaram ele. Um dia ele cai em si, ele se lembra, fala: puxa, na casa do meu pai, até os funcionários lá na casa do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Ele estava desejando comer comida de porcos. Ele pensa: puxa, na casa do meu pai os funcionários comem melhor do que eu estou comendo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso acontece, e todos os dias a Bíblia lá em Lucas vai contar que o pai ficava todos os dias esperando o filho pródigo voltar. É claro, o filho foi embora, para o pai aquele filho tinha morrido, para aquele pai o filho talvez nunca mais iria voltar, mas todos os dias ele ficava lá esperando o filho voltar. E quando um belo dia aquele filho aparece voltando, a alegria toma conta do coração do pai. Ele sai correndo de encontro àquele filho e abraça o filho, fica feliz, fala: meu filho, que bom que você voltou. E aí ele manda os criados pegarem animais lá, fazer uma festa, sacrificar animal e dar uma festa para o seu filho, porque ele está feliz que o seu filho voltou. Mas aí sabe o que acontece? O irmão desse rapaz, o irmão do filho, do pródigo que foi embora e agora voltou, ele fica bravo, ele fica irado, ele fica indignado com a atitude do seu pai. E aí o pai fica sem saber o que está acontecendo, vai lá falar com esse filho e fala: meu filho, por que é que você está assim bravo? Por que é que você está assim com raiva? Por que você está assim indignado? E ele fala para o pai dele, ele fala: olha, pai, eu não concordo com isso que você está fazendo. Esse meu irmão, ele pegou as tuas coisas, ele pegou o seu dinheiro, ele pegou os bens, ele gastou tudo, ele foi embora, e ele voltou agora, e você deu uma festa para ele, você mandou matar animal para ele. Para mim você nunca fez nada, para mim você nunca matou nenhum cabritinho para eu dar uma festa com os meus amigos. E na verdade, no final das contas, sabe o que a gente descobre aqui? A gente descobre o seguinte: os dois filhos, na verdade, desonravam o pai. Tinha um que obedecia e tinha um que desobedecia. O desobediente pegou as coisas do pai e foi embora. O obediente queria a mesma coisa que o desobediente. Ele estava de olho também nas coisas do pai, mas ele obedeceu pensando: eu vou conseguir pegar a coisa do meu pai obedecendo. O desobediente pensou: não preciso nem obedecer, eu vou pegar tudo e vou embora mesmo. Mas ele não honrou o pai. Ele estava obedecendo com uma intenção, tanto que quando não aconteceu, ele fica bravo, com raiva com o pai. Então, na verdade, ele estava ali obedecendo, mas ele não honrou o pai, porque uma atitude de honra seria: pai, que alegria ver o Senhor bem, que alegria ver o Senhor feliz. Todos os dias eu estava aqui vendo o Senhor triste, porque o Senhor tinha perdido o teu outro filho. Todos os dias o Senhor estava aqui, né, ficava na porta esperando. Agora, que alegria, pai, que o meu irmão voltou. A gente vê que aquele rapaz, ele não honra o seu pai. E assim na verdade, muitas áreas das nossas vidas a gente pode obedecer sem honrar, não é assim? Até no trabalho, você obedece às vezes porque você tem que obedecer, porque senão te mandam embora, mas isso não significa que você honra. Você obedece, vira as costas e fala mal, você está desonrando. Você só obedeceu porque você tem que obedecer. Você obedece porque torce o nariz e fala para um, fala para outro, fica incomodado e não honra. É possível obedecer sem honrar. E aí o terceiro lugar aqui, eu falei evangelho. Na verdade, o terceiro motivo que ele dá, ele fala: olha, filhos, obedecei a vosso pai no Senhor. No Senhor. O motivo que ele dá aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, no Senhor, por causa da tua vida com Deus, você faz isso. E aí, na verdade, aqui é onde eu quero entrar um pouquinho, e eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto da vida cristã com relação a essa questão da honra, com relação a essa questão de
da forma que nós nos comportamos, não só, porque na verdade isso aqui, essa questão de respeito, de honra, isso se aplica, na verdade, em todos os nossos relacionamentos na nossa vida. Aqui Deus está falando sobre honrar pai e mãe, mas na verdade, isso aqui a gente pode aplicar em todos os nossos relacionamentos, em todas as áreas, na verdade, das nossas vidas, né? Primeiro, eu quero falar, honrar pai e mãe, né? Essa palavra honrar, a palavra é kabed, o significado dela é dar importância, né? A palavra significa ter um peso, né? Então Deus está falando, né, que os pais tenham um peso, que eles tenham importância na vida de vocês, né? Duas coisas que eu coloquei aqui só antes de nós partirmos para isso que eu falei que eu quero falar com vocês. Uma coisa me chama a atenção aqui, porque muitas pessoas questionam esse mandamento, e as pessoas que questionam esse mandamento aqui, geralmente são as pessoas que não tiveram uma boa experiência com os seus pais, porque aqueles que tiveram, está tudo certo, né? Eu, por exemplo, eu nasci numa família maravilhosa, os meus pais, eu fui criado, nunca tive problema em casa, nunca vi meu pai berrando com a minha mãe, nunca vi meu pai batendo na minha mãe, tá tudo certo, né? Cresci, tudo bem. Tive pais que me amaram, que me apoiaram, que investiram em mim, que desde pequeno falavam para mim: você é uma bênção, você é boca de Deus, você é um profeta de Deus, você vai ser uma bênção na sua geração, sempre, a vida inteira. Então, para mim, esse quinto mandamento é automático, eu não preciso nem fazer força para isso aqui. Honrar a vida do meu pai, honrar a vida da minha mãe, isso aqui para mim é tranquilo. Agora e para as pessoas que não foi assim na vida delas, né? É um questionamento das pessoas. Gui, se eu te contar a minha história, você vai falar: não, esse mandamento aí para mim pode tirar, que não funciona, né? Eu coloquei aqui duas observações quando não devemos honrar, por exemplo, obedecer o pai. Aqui na verdade tem apenas uma licença para não obedecer, e a licença é quando, por exemplo, os pais nos pedem para fazer algo que não está alinhado com a palavra de Deus, porque Deus está acima de tudo nas nossas vidas. Por exemplo, lá em Atos 5:29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, antes de qualquer coisa, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou falando isso por quê? Porque tem pai, mãe que não serve a Deus. Tem pai que, por exemplo, o rapazinho, o mocinho está ficando mocinho, o pai vai chegar, vai pegar ele e vai falar assim: filho, agora você está virando homenzinho, vou te levar no lugar ali, para você virar homem mesmo, hein? E aí o menino, ele ama a Deus, ele fala: não, mas esse negócio não quero isso para mim não, isso aí não é para mim. Ele tem que obedecer o pai? Senão você está desonrando, hein? Não. Com todo amor e respeito: pai, olha, eu amo o senhor, eu não quero desonrar do senhor, mas não é o que eu quero para a minha vida, né? Isso não é para mim, e acabou. Então eu tenho o direito, né? Eu tenho a licença de desobedecer quando não está alinhado com a palavra de Deus, né? Agora, uma outra questão é a questão de merecimento, né? Porque muitos questionam: mas honrar o pai e mãe, mas eles não merecem honra, né? Eles não merecem o meu respeito, eles não merecem a minha admiração, eles não merecem que eu me importe com eles, porque talvez eles não se importaram com você, né? Talvez tem pessoas que tenham tido um pai e uma mãe que abandonou, que largou lá, que deu para alguém, que uma outra pessoa criou, e depois apareceu, sei lá, de anos, e aí fala assim: tá aqui papai e mamãe. E aí você se encontra com esse mandamento, quinto mandamento, fala: honra teu pai e tua mãe, se importe com teu pai e com a tua mãe, respeite teu pai e tua mãe. Você fala para mim: você está doido, não cuidou de mim a vida inteira, não me amou, abusou de mim, fez coisas terríveis para mim, você está falando que eu tenho que honrar, você está falando que eu tenho que respeitar o meu pai e minha mãe? Eu estou fora desse negócio. Só que aqui é onde eu quero entrar um pouquinho com vocês. Sabe por quê? Porque na verdade isso aqui fala muito sobre o evangelho, isso aqui fala muito sobre, em muitos lugares da Bíblia a gente vai ver Jesus mexendo nisso aqui, a gente vai ver a palavra de Deus mexendo nisso aqui. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus está falando algumas coisas e ele vai mexendo nisso aqui. Lá em Mateus 5:46 ele vai dizer o seguinte: olha, Mateus 5:46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
Então olha só, qual que é a nossa ideia, como é que o mundo vive, como é que as pessoas, qual que é a regra do mundo? A gente, na verdade, eu acho que é do ser humano, a gente retribui, né? Aquilo que fazem para nós, a gente tem a tendência de retribuirmos, de fazermos para a pessoa aquilo que ela fez para nós. Então, se alguém me ama, eu amo a pessoa de volta. Se alguém me trata bem, eu trato bem a pessoa também. Então, se eu tive pais que me amaram, cuidaram de mim, não, claro, Gui, eu vou honrar, vou respeitar e vou cuidar deles, né? Então, é quase que a lei da vida, né? O natural nosso é esse, é a forma que a gente reage, né? A gente não precisa fazer força para isso. Se alguém trata mal, a nossa vontade é ir lá e tratar mal. Se alguém xinga, a tua vontade é ir lá e dar uma xingada. Agora, se alguém te ama, se alguém faz algo bom, a consequência é você quer também fazer algo de bom para aquela pessoa, né? Só que aí, Jesus vai mexer com isso. Jesus, na verdade, no Sermão do Monte, ele está falando com religiosos. Jesus está falando com gente como eu e como você. Jesus está falando com gente de igreja. Jesus está falando com gente que conhece das Escrituras. Jesus está falando com fariseus. Jesus está falando com gente que sabia as leis de Moisés, que sabia esse mandamento aqui de cor, que sabia ler de trás para frente, de frente para trás, e sabia falar tudo. E Jesus está falando com essas pessoas, e aí Jesus está falando para eles o seguinte: olha só, mas me fala uma coisa, porque se amardes o que amam vocês, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Então Jesus está olhando para eles e está dizendo o seguinte: que diferença tem de vocês e dos pecadores? Vocês amam aqueles que amam vocês? Isso aí até os pecadores fazem, os publicanos fazem, eles fazem isso aí é muito fácil, qualquer um faz. Jesus está falando, os pecadores, os que não me conhecem, os que não sabem a respeito do reino, os que não conhecem as Escrituras, os que não sabem da lei, os que não querem viver para Deus, eles fazem isso. Se alguém ama eles amam a pessoa de volta. E aí Jesus está falando, então, que diferença que tem de vocês para eles? Qual que é a diferença de vocês se vocês amam só aqueles que amam vocês? E aí, no versículo 47, ele segue dizendo: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não fazem o mesmo? Então Jesus está cutucando essas pessoas e está dizendo: olha, o comportamento de vocês, na verdade, não deve depender daquilo que fizeram para vocês. E isso aqui se aplica perfeitamente ao 5º mandamento. Por quê? Porque o 5º mandamento não tem exceções. Sinto lhe informar, não tem exceções. Deus não falou assim: olha, honre o teu pai e a tua mãe, e aí não tem um parênteses dizendo: olha, se eles foram bons com vocês, se eles te criaram bem, se eles investiram na tua vida, se eles te amaram, se eles não abusaram de você, se eles fizeram coisas maravilhosas para você, isso, honre eles. Não, Deus está falando: honre pai e mãe, e é isso, honre pai e mãe, e não tem observação nenhuma, se foi bom, se foi ruim, se foi mal, se fez coisa boa, se fez coisa ruim. Ele está falando, é uma ordem: honre o pai e mãe. E tem tudo a ver com isso aqui que Jesus está falando, porque os fariseus e os religiosos, eles faziam o bem, eles amavam também, mas eles amavam aqueles que amavam eles conseguiam estender a mão para aqueles que estendiam a mão para eles também. E aí Jesus vem falar um pouquinho sobre reino, Jesus vem ressignificar, Jesus vem mostrar: olha, vocês estão entendendo essa questão do reino de forma errada, porque enquanto vocês estão pensando que é sobre lei, vocês estão pensando que é sobre, não, pode ficar tranquilo, Jesus, que aquele que nos ama, a gente ama de volta, a gente estende a mão. E aí Jesus está dizendo: mas então qual que é a diferença de vocês para aqueles que não me conhecem? Qual que é a diferença de vocês para aqueles que não me servem? Qual que é a diferença de vocês para aqueles que não andam comigo? E na verdade é exatamente aqui aonde está a diferença, porque amar quem me ama é fácil, servir quem me serve é fácil, mas na verdade o Evangelho não é sobre isso. Quando a gente começa a olhar o Evangelho, na verdade é o contrário do que a gente imagina. O Evangelho é sobre morte, o Evangelho é sobre renúncia, o Evangelho é sobre servir, o Evangelho é sobre amar. E quando a gente fala de amar, a gente pensa, puxa, a gente imagina o amor da novela que assiste, mas não é esse amor. O amor que a Bíblia nos ensina é o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo
mundo, Ele entregou o seu único Filho, Deus entregou Jesus na cruz por mim e por você. Isso é amor, Ele amou, porque Ele amou, Ele entregou Jesus na cruz. Jesus morreu por mim e por você, porque Ele amou. E aí a gente começa a entender um pouco melhor, tá, então isso aos olhos de Deus é amor. Amor é sacrifício, amor é entrega, amor é pagar um preço. Então tá bom, então não tem a ver com o que eu vou receber, tem a ver com o que eu vou dar, não tem a ver com o que vão dar para mim, mas o que eu vou proporcionar a outras pessoas. Comecei a entender agora, Jesus. Mas quando a gente está longe de Deus, na verdade o padrão do mundo, o padrão normal das pessoas é exatamente o contrário. Não, se me fizer bem, eu faço bem. Se eu tive pais que me amam, que me amaram, então eu vou cuidar deles. Pode ficar tranquilo, Gui, que quando eles ficarem mais velhinhos, eu vou pagar as contas, eu vou pagar uma enfermeira se precisar, eu vou cuidar deles, mas olha, se não cuidou de mim, eu vou deixar na mão. E na verdade essa é a ideia de muitas pessoas, mas aí Jesus ali no Sermão do Monte vem confrontar também, vem dizer, olha, que diferença tem de vocês para aqueles que são pecadores, para aqueles que não me servem, que não me conhecem. Versículo 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais, não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo, olha, não tem diferença nenhuma. E aqui, queridos, eu acredito de verdade que a gente poderia falar nesse assunto. Esse quinto mandamento parece que Gui, honrar pai e mãe, você está falando sobre honrar, obediência pai e mãe, mas a gente podia falar de tanta coisa, porque se a gente começa a andar aqui, e a gente começou a falar de outras coisas agora aqui, de amar, de servir, e aí, olha só, e na verdade a gente está falando sobre a essência do cristianismo, a gente está falando de evangelho aqui, a gente já está partindo para uma outra coisa. A gente poderia falar de cruz, a gente poderia falar de muitas coisas aqui, e aí o texto segue dizendo o seguinte, Jesus diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí talvez você diga assim, Gui, aí já é demais, né, porque ele fala primeiro eu tenho que amar quem não me ama, porque se eu amar quem me ama, eu não estou fazendo nada diferente de quem não serve a Deus, de quem não conhece a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu acho que a melhor forma, a gente poderia até falar de evangelização aqui, porque às vezes a gente fala de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas, e eu acredito que a melhor forma de falar de Deus para as pessoas é se elas verem algo de diferente nas nossas vidas. Então, enquanto as pessoas estão esperando que ela me ama e ela vai ter amor de volta, ou se ela me odeia e eu vou odiar ela de volta, e de repente ela me odeia e eu amo ela, opa, que isso? O que está acontecendo? A pessoa me trata mal e de repente eu tenho um comportamento diferente com ela, eu trato ela bem. Nossa, mas o que é isso? Porque é fora do padrão do mundo. Eu acredito que esse é o melhor jeito de evangelizar, de mostrar Jesus para as pessoas, e é o que Jesus estava falando, isso aqui é vida com Deus, porque a outra coisa aqui que vocês estão vivendo, isso aqui todo mundo faz, tratar bem quem trata bem, amar quem ama, isso aqui não precisa ser cristão, isso aqui não precisa ter uma religião, isso aqui não precisa conhecer a Deus para viver dessa forma. Agora, para fazer isso aqui, precisa andar com Deus. Alguém que te fere e você ir lá e estender a mão, alguém que te chateia, você ir lá estender o braço, alguém que faz algo de ruim para você e você mesmo assim amar a pessoa, isso aqui, queridos, é sobrenatural, não é da natureza humana, não parte de nós, é sobrenatural. Porém, isso aqui é evangelho, porque na verdade foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Tem alguém aqui que é merecedor? Não somos merecedores. Se fosse por meritocracia, todos nós estávamos perdidos. Se a gente tivesse que pagar, se Deus tratasse com a gente do jeito que muitas vezes a gente trata as pessoas, nós estávamos perdidos. Se Deus olhasse para nós muitas vezes do jeito que a gente olha para as pessoas, nós estaríamos perdidos. E aí Jesus está confrontando aquelas pessoas e dizendo, olha, não tem diferença nenhuma. Então Deus está nos chamando
Para quê? Deus está dizendo, olha, o comportamento de vocês não deve depender do comportamento das outras pessoas. E se aplica no 5º mandamento. Se aplica, Gui, eu tive um pai e uma mãe que foi boa, foi bom, não foi bom, não importa, não interessa, na verdade não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, tem a ver com a mudança que o Evangelho gerou e causou na tua vida, não tem a ver com o que fizeram para você, mas tem a ver com o que Jesus fez no teu coração, e porque Ele fez no teu coração, você consegue amar as pessoas como você não conseguiria, você consegue estender a sua mão como você não conseguiria, você consegue honrar um pai e uma mãe que não honrou você, você consegue amar um pai e uma mãe que não amou você, você consegue olhar e respeitar e dizer, olha, pai, talvez você nunca tenha me amado, mas olha, eu estou te fazendo essa ligação para dizer que eu amo o Senhor, eu respeito o Senhor, isso é sobrenatural, só pode fazer isso aquele que teve a sua vida transformada por Deus, porque não é da nossa natureza, mas é um chamado de Deus para as nossas vidas. E aí no versículo 48 diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você diz assim, Gui, não, tudo bem, ele está pedindo muito, está falando que eu preciso ser perfeito, aí não dá. Perfeito é um nível muito alto, perfeito é aquele que não erra, que não tem erro nenhum, mas a palavra perfeito aqui não é esse perfeito que para nós significa perfeito. O perfeito aqui significa maduro, na verdade a palavra usada aqui é maduro. Ele está dizendo, olha, portanto sejam maduros como perfeito, como maduro é o vosso Pai Celeste. Então na verdade Jesus está chamando aquelas pessoas, os religiosos, a uma maturidade. Ele está dizendo, olha, esse comportamento na verdade só consegue ter pessoas que são maduras, porque as que são crianças não conseguem ter, porque quem é criança espiritualmente falando, sabe o que ela vai fazer? Se não amar, ela não ama também. Se brigar, ela briga também. Se xingar, ela xinga também. Ela só retribui aquilo que ela recebe. Essa é uma criança espiritualmente falando, mas ele está dizendo o seguinte, ele está chamando, ele está dizendo, olha, sede perfeitos, sede maduros, vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer e se tornarem parecidos com o Pai de vocês, que é maduro, que é perfeito. Na verdade é um chamado para a minha vida e para a sua vida, e olha só, se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Aqui a gente está falando de honra ao pai e à mãe, mas na verdade em qualquer relacionamento nas nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas, nós poderíamos aplicar isso aqui, porque na verdade quando nós andamos com Deus, quando a gente entende o real significado do Evangelho, a gente começa a entender que não é sobre o que as outras pessoas fazem para nós, não é o que os outros podem dar para nós, mas é o que nós podemos fazer. Sabe por quê? A gente é tão grato, porque tudo nós já recebemos. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente percebe, puxa, eu não sou digno, eu não era digno, Ele me salvou, Ele me alcançou, Ele me ama, Ele me amou, eu não sou digno do amor de Deus por mim, e aí por causa disso eu posso amar independente, e por isso até que um cristão verdadeiro pode até ser taxado, vou dizer para você, pode até ser taxado de bobo algumas vezes. As pessoas podem até achar que você é bobo, não tem problema, sabe por quê? Pode ser bobo aos olhos de algumas pessoas, porque talvez alguma pessoa vai te tratar mal e você vai devolver amor para ela, alguma pessoa vai te ofender e você vai abraçar ela, alguma pessoa vai fazer mal para você e você vai abençoar a vida dela. E na verdade a Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensina isso. Olha, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Jesus fala isso com os fariseus no Sermão do Monte, ele fala muito sobre isso. Olha, ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Amar quem nos ama é muito fácil, mas para nós que servimos a Deus, para nós que andamos com Deus, Deus nos chama a um outro nível, Deus nos chama a um lugar diferente, e esse lugar é, olha, eu não dependo do comportamento da outra pessoa para me comportar como um verdadeiro cristão, eu não dependo de que as pessoas façam algo de bom para mim, para que eu faça algo de bom para elas. Dentro até do casamento isso se aplica também. Olha, eu não fico esperando
esperando que a pessoa faça algo bom para mim, eu não fico esperando, não, eu vou amar se ela me amar, eu vou entregar se me entregar, eu vou agradar se me agradar. Não, isso não é o tipo de amor que a Bíblia ensina, este não é o tipo de evangelho que Jesus ensina. Ele nos chama para fazermos, Ele nos chama para servirmos, Ele nos chama para darmos, independente se dão para nós, se fazem para nós, se agem conosco, nós devemos fazer com as outras pessoas. E quando nós fazemos isso, você pode ter certeza que as pessoas vão ser impactadas, você pode ter certeza que as pessoas vão ver Jesus nas nossas vidas. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. As pessoas vão olhar para você e para mim e vão dizer, não é possível, o que é que você tem na sua vida só pode ser, você tem Deus na tua vida, porque eu te tratei mal e você me tratou bem, eu fiz um mal para você, você abençoou a minha vida. Como é que pode uma pessoa agir desse jeito assim? Agora, sabe o que é maravilhoso? Que esse mandamento, se todos esses motivos não te convenceu ainda, você fala, não sei não, hein, Gui, se tudo isso ainda não te convenceu, esse mandamento, ele ainda tem anexado nele bênção. Ele é o único mandamento com bênção acoplada nele. Se você fizer isso, Deus está falando, se você fizer, se você obedecer, se você honrar o teu pai e a tua mãe, Ele vai falar o seguinte, olha, os teus dias aqui na terra serão prolongados, você vai viver mais, e não apenas viver mais, Ele fala sobre viver bem. Então você vai viver mais e vai viver bem enquanto você vive aqui, você será abençoado aqui nessa terra. Eu não sei você, mas eu quero viver bastante e quero viver abençoado. Então está aqui um mandamento com promessa. E deixa eu dizer uma coisa, a promessa de Deus não é que nem promessa do amigo, que promessa do marido, da esposa, que promete e não cumpre o que fala, que promete, não, eu vou fazer, mas não faz coisa nenhuma. Não, aqui é Deus falando, aqui é Deus entregando uma palavra e dizendo, olha, se fizer, é isso aqui que vai ser a retribuição. Então honra o pai e mãe, honra, respeita, tem um peso aqui, obedece. E se vocês fizerem isso, os dias de vocês nessa terra serão prolongados, vocês vão viver bem, vocês vão viver bastante, não apenas bastante, mas vocês vão viver bem. Este mandamento aqui, os fariseus chegaram para Jesus e eles ficavam tentando pegar Jesus em vários momentos. E uma hora eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, fala para a gente qual que é o maior mandamento aí, o principal mandamento. Aí Jesus fala os dois maiores e fala o seguinte, olha, eu vou falar duas coisas para vocês. Primeiro, o maior de todos é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo, ame teu próximo como a si mesmo. E aí ele fala, se você fizer essas duas coisas, você cumpre tudo. Você cumpre mandamento, você cumpre lei, você cumpre o que os profetas falaram, está tudo certo. Sério? Sério. Olha só que coisa louca. Por quê? Porque se você ama Deus, se você se relaciona com Deus, Deus transforma a sua vida. E aí se você ama o teu próximo como você ama a si mesmo, como é que você não vai cumprir os outros mandamentos? Quem ama o próximo como a si mesmo, não mata o próximo, certo? Então cumpri mais um mandamento. Se eu amo o próximo, esse amor da Bíblia, não estou falando o amor da novela, o amor que quer o bem para si, quer a alegria para si, e não importa quanto, estou falando do amor que a Bíblia nos ensina. Então se eu amo a Deus e se eu amo o meu próximo, então eu estou com a minha vida resolvida, então eu consigo cumprir os mandamentos, as leis, e está tudo certo, porque eu não vou fazer mal para as outras pessoas, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou fazer mal. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu amo as outras pessoas. Então na verdade o ciclo volta, a coisa volta para o mesmo lugar. Para onde, Gui? Quando a gente fala o quinto mandamento, honrar pai e mãe, sabe para onde volta? Volta para a minha vida e para a sua vida com Deus, volta para o meu relacionamento e para o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele muda as nossas vidas e tudo nas nossas vidas é mudado e transformado. Pode acreditar nisso. Quando você não está percebendo
percebendo mudança na sua vida, em todas as áreas, você precisa parar e analisar, será que eu tenho me encontrado com Deus? Talvez você tenha uma religião, talvez você venha à igreja, mas eu estou falando de se encontrar com Jesus, porque encontro com Jesus o que causa é mudança, o que causa um encontro com Jesus é transformação de vida, em todas as áreas da vida, né? Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo as pessoas, todas as áreas, os meus relacionamentos são afetados por causa do meu relacionamento com Deus, né? Então, na verdade, honra pai e mãe, você vai viver bem aqui na terra, você vai ser feliz aqui na terra, né? E tem muito mais a ver, na verdade, só tem a ver com o posicionamento meu e seu, e não tem nada a ver com pai e mãe, não tem nada a ver com os outros, e na verdade deve ser uma postura que eu e você temos que ter, é uma responsabilidade que nós temos que assumir, não é sobre os outros, não é sobre o pai, não é sobre a mãe, não é sobre o que fazem para mim, na verdade é sobre a vida que eu tenho com Deus, e eu faço o que é certo independente do que fazem para mim, porque tudo que eu faço para Deus, eu faço diante de Deus, e ponto final, e Deus vai me honrar, e Deus é o encarregado de me abençoar, mesmo que as pessoas façam mal para mim, eu faço o que é certo, eu faço o que é bem, e Deus me abençoa. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, pode ficar de pé no seu lugar. Amém.